Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Juventude Missionária do Rosário, aqui da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Cataguases, Minas Gerais. Para quem não me conhece, eu sou Frederico Lotti e hoje estou aqui para gravar esse vídeo. Vídeo que tem o intuito de ser mais uma indicação, vamos assim dizer, né? Uma indicação que eu vou fazer mais ao final do vídeo. E essa indicação tem muito a ver, está intimamente relacionada com o assunto oração. E antes, então, eu vou abordar um pouquinho esse tema, oração. E nada melhor do que começarmos, então, com um louvor à Nossa Senhora, né? Ela que é auxiliadora dos cristãos, auxílio de nós pecadores, para que esse vídeo seja proveitoso, né, para todos e seja para a maior honra e glória de Deus. Se você puder me acompanhar, então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, como eu disse, né, o vídeo tem mais o intuito de ser uma indicação, mas que eu vou fazer só mais para o final do vídeo. E essa indicação está relacionada com a oração. E como eu disse, eu acho que é bom eu falar um pouco sobre a oração antes, né? E o que é a oração? O Catecismo nos ensina que a oração nada mais é do que uma elevação da nossa alma a Deus, para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir o que precisamos, né? Aquilo que necessitamos. A oração, ela se divide em dois tipos, a oração mental e a oração vocal. A oração mental é aquela que fazemos com a alma, aquela que fazemos interiormente. E a oração vocal é aquela oração que fazemos com a boca, a oração vocal, com as palavras, mas é claro que tendo também uma atenção do espírito e uma devoção no coração, né? Uma coisa que nós devemos crer, devemos ter em mente, é que toda oração nossa, toda nossa oração bem feita, ela vai ser atendida por Deus, ela vai ser escutada por Deus. Toda oração bem feita. Talvez não vai ser atendida da forma como queremos ou no momento que queremos, mas vai ser ouvida por Deus. E, é claro, que tem outras orações que fazemos que não vão ser atendidas de forma alguma, né? Porque a gente não sabe o que a gente está pedindo, ou porque a gente não está pedindo da forma correta, entende? E as principais coisas que devemos pedir em oração, as duas principais coisas que devemos pedir, primeiro, é a glória de Deus. Pedir a glória de Deus acima de toda e qualquer outra coisa que queiramos pedir. E a segunda coisa é a nossa salvação e os meios necessários para alcançarmos a nossa salvação. Essas são as duas principais coisas que devemos pedir em oração sempre. Mas é claro também que podemos e até mesmo devemos, em determinados momentos, pedir bens temporais. Bens temporais como uma casa, um emprego, a saúde, alimento, entre outras coisas. É claro que podemos e até mesmo devemos pedir, mas desde que esses bens temporais não venham a ser obstáculos para a nossa salvação, né? Tenhamos isso em mente. E como eu havia dito, Deus sempre ouve nossas orações bem feitas. E quais são as condições necessárias para bem fazermos uma oração, para que ela seja bem feita e assim seja mais, vamos dizer assim, mais fácil de Deus escutá-las, né? O catecismo também nos ensina que a principal dessas condições é estar em estado de graça, né? Estar em amizade com Deus, ou ao menos desejando recuperar o quanto antes esse estado de graça. Essa é a principal condição, estar em amizade com Deus. Uma segunda condição é o recolhimento. É o recolhimento, tanto um recolhimento exterior, buscando um local mais calmo, mais tranquilo, quanto um recolhimento interior, né?
buscar fugir das distrações, combater aquelas que vierem durante as orações, né? Ter a certeza de que estamos na presença de Deus e assim então ter todo um respeito, né, durante a oração, então ter um recolhimento. Uma outra condição que a igreja nos ensina é a humildade. A humildade de reconhecer a nossa insignificância, a nossa miséria e a nossa total dependência de Deus. E dentro também da humildade tem a questão da compostura, da postura de corpo, enquanto rezamos, enquanto oramos. Porque não é legal, né, rezar e orar deitado, largado, de qualquer jeito, né? Devemos ter uma postura. Não estamos falando com qualquer pessoa. E nem com qualquer pessoa a gente fala de qualquer jeito. A gente sempre tem uma postura, né? Por exemplo, com o nosso chefe no serviço, no trabalho, a gente não fala de qualquer jeito. A gente tem uma postura de corpo. Imagine então falar com o Senhor do Universo, né? Então devemos ter uma postura de corpo, né, adequada com o momento. Até porque dependendo da postura que tivermos e dependendo do momento que nós vamos estar rezando, aquilo pode ser propício para a nossa dispersão, até mesmo para o sono. Por exemplo, rezar deitado de noite. É muito mais propício para dormir do que para rezar, né? Então vai acabar dando problema, né? Então ter compostura de corpo, isso faz parte dessa condição humildade. Uma outra condição que a igreja nos ensina é a confiança. Confiar que Deus, sendo onipotente, sendo misericordioso, sendo fiel, Ele vai nos atender. Ele nos atende, Ele nos ouve, né? Termos essa confiança de que Ele vai nos atender. E uma outra condição é a perseverança. Que não é porque eu rezei e Deus não me atendeu no primeiro momento que Ele não vai me atender, né? É ter a perseverança de sempre continuar orando e esperando nele. Ora, vejamos o exemplo de Santa Mônica, que rezou por mais de 20 anos pela conversão de seu filho, né? Por mais de 20 anos rezando por uma causa, até que essa causa aconteceu. E seu filho se converteu, se tornou bispo, se tornou santo, se tornou doutor da igreja e se tornou hoje, né, desde muito tempo já, na verdade, um dos maiores filósofos e teólogos de toda a humanidade, que é Santo Agostinho, né? Então tenhamos perseverança. E uma outra condição é a resignação. É a resignação. E o que é a resignação? A resignação nada mais, nada menos é do que a nossa conformidade com a vontade de Deus. É estar em sintonia com a vontade de Deus. Se Deus quer isso para mim, bem. Se Ele não quer isso para mim, amém. Se Ele quer isso, que aparentemente é algo mal para mim, como por exemplo, talvez uma doença, bem. Porque Ele sabe tirar do mal um bem. Então, bem. Mas se Ele não quer isso, se Ele quer me dar somente coisas boas, ou naquele momento Ele quer me dar uma coisa aparentemente boa, bem também. Então, estar em conformidade com a vontade de Deus, isso é a resignação e é algo que nós necessitamos ter para bem rezarmos, né? Saber que a divina sabedoria de Deus, ela sabe mais do que as nossas vontades, sabe aquilo que é melhor para nós. Então, se Deus concede ou não, com certeza vai ser melhor para nós. Uma coisa, né, que muitas pessoas costumam se questionar é o seguinte: mas Deus, sendo onisciente, sabendo então de todas as coisas, se Ele é assim, sabendo então de todas as nossas necessidades, por que ainda assim devemos rezar? Por que ainda assim devemos orar? Ora, mesmo Deus sendo onisciente, sabendo de todas as coisas e conhecendo as nossas necessidades, é bom que rezemos. É bom que oremos. Para quê? Para reconhecer que é Ele quem dá todas as coisas. É bom que oremos para testemunhar a nossa dependência de Deus. É bom que rezemos, que oremos para exercer então, trabalhar então dentro de nós este amor, essa humildade para com Deus. E quem sabe assim merecer dele os seus favores para conosco, né? Então é muito bom que rezemos, que oremos sempre. Isso que Jesus ensinou, São Paulo nos ensinou, os santos nos ensinaram, como
Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então devemos sempre orar. E orar, gente, não traz desvantagem nenhuma. Orar não traz desvantagem nenhuma, só traz vantagens. Por quê? As orações, elas, né, nos aproximam de Deus, elas nos fazem alcançar e conquistar, né, mais virtudes, elas nos fazem alcançar a misericórdia de Deus, elas nos fazem ter consolo nas tribulações, elas nos auxiliam em nossas necessidades, elas nos fortalecem em nossas tentações, elas nos ajudam a ter a perseverança de viver na graça de Deus e assim, então, na hora da morte, termos a perseverança final. Então, a oração é tudo de bom. É tudo de bom. É claro que não vamos estar sempre dispostos a rezar, mas ainda assim devemos rezar, pois é na dificuldade que provamos a nossa fidelidade, né? Porque quando tudo está fácil, é muito fácil, literalmente, né? Então devemos sempre orar, ter uma rotina de oração condizente com o nosso estado de vida. O que eu quero dizer com isso? Que a rotina de oração de um leigo, de um fiel católico leigo, é diferente de uma rotina de oração de um sacerdote, que é diferente da rotina de oração de um monge. Cada um deve ter uma rotina de oração adequada com o seu estado de vida, mas ainda assim ter uma rotina de oração. E infelizmente, no meio católico, creio que principalmente no meio dos leigos, de nós leigos, a rotina de oração, ter uma vida de oração, isso foi se perdendo com o tempo. Hoje em dia, quantas pessoas, quantos católicos já não acordam e nem mesmo falam com Deus, não rezam nem uma Ave Maria, nem um Pai Nosso, ao se deitar não agradecem pelo dia. Quantas pessoas hoje perderam então este costume, esta rotina realmente de oração, de intimidade com Deus? Porque a oração nos faz isso, ter intimidade com Deus. Tem uma frase de São Jerônimo, na qual ele diz que quando rezamos, somos nós que falamos com Deus, quando lemos, é Deus quem fala conosco. Vamos pegar só a primeira parte dessa frase. Quando rezamos, somos nós que falamos com Deus. Ora, gente, precisamos falar com Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é quem nos sustenta, que nos mantém vivos. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter essa intimidade. Até mesmo um casal, né, quando começa a namorar, quando começam a se relacionar, por mais que uma das partes seja tímida, ainda assim, tudo se inicia e se mantém através do diálogo, através da conversa. E a oração é isso, é a nossa elevação da alma a Deus para falarmos com Ele, para termos essa intimidade, criar essa intimidade com Deus, né? E assim, então, devemos ter essa rotina de oração, essa vida de oração, e estar sempre rezando para a maior honra e glória de Deus, para o nosso bem, para o bem dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos superiores, dos nossos governantes, dos nossos pastores, o Papa, os bispos e o nosso pároco, estarmos rezando sempre pelos moribundos, né, pelos agonizantes. Quantas pessoas morrem sem o consolo de alguém do lado, e quem sabe as nossas orações podem assim mover o coração de Deus para aquelas pessoas. Precisamos rezar também, devemos sempre rezar pelas almas do purgatório e assim sucessivamente, né, criar essa grande corrente de oração, de ajuda, né, vamos dizer assim, através da oração. E tudo para a maior honra e glória de Deus, é claro. E agora já entrando mais na parte da indicação, né, que eu já falei muito, não queria ter me estendido tanto, mas entrando mais já na parte da indicação, que tem tudo a ver com a oração, como eu havia dito no começo. A indicação é esses livrinhos aqui, que muitos de vocês provavelmente já conhecem. Talvez não esses aqui, mas o que são esses livrinhos? Esses livrinhos nada mais são do que devocionários. E o que são os devocionários? Os devocionários, podemos dizer que eles são manuais de oração. Manuais de oração.
eles contêm diversas orações, desde as mais comuns que nós já conhecemos, como Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, o Credo, a Salve Rainha, até outras que nós talvez já ouvimos falar, mas não temos o costume de rezar. Então são, vamos dizer assim, manuais de oração com diversas orações, né? As mais variadas possíveis. Esses livrinhos eles eram muito comuns no passado. Né? No passado eles eram bastante comuns, tinha alguns muito bem feitos, com capas de couro, lombada dourada, tinha alguns que as capas eram feitas de um material que imitava madrepérola. Então, tipo assim, eram muito bem feitos, costumavam ser dados de presentes, né, de lembranças de primeira comunhão para crianças e adolescentes. Eram muito bons mesmo. E por que a indicação deste livrinho? Porque ele, como eu disse, são devocionários, trazem diversas orações e eles nos ajudam a ter uma rotina de oração, uma vida de oração. Né? Porque além deles trazerem, né, melhor dizendo, perdão, as orações que nós já estamos acostumados, eles são divididos em etapas do dia. A maioria deles são assim, divididos em etapas do dia. Orações para amanhã, orações para durante o dia, orações para a noite, orações para antes da missa, orações para durante a missa, orações para depois da missa, orações para antes da comunhão, orações para depois da comunhão, meditações para o Santo Terço, exames de consciência para bem confessarmos, orações para antes dos estudos, orações para antes do trabalho, orações para antes das refeições. Então eles trazem uma gama de orações que nos auxiliam no nosso dia a dia. E como vocês podem ver, eles são livrinhos pequenos, se compararmos com o tamanho de livros de leitura. São realmente pequenos, feitos assim, deste tamanhozinho, né? Justamente para ser fácil de carregarmos eles. Levarmos em nossas bolsas, mochilas, pastas, no bolso da calça ou da camisa. Por exemplo, na missa, eu particularmente costumo levar o meu devocionário no bolso da calça. Né? Na missa, por exemplo, você quer rezar uma bela oração de ação de graças depois da comunhão, é preferível você levar um devocionário, um livrinho, do que você mexer no seu celular. Tudo bem, eu sei que hoje em dia tem aplicativos de oração, ou você pode ter anotado uma oração sua, uma oração de sua preferência, no bloco de notas do celular, mas ainda assim não é legal mexer no celular, né, durante a missa, dentro da igreja, né? Fica feio. Então, tipo assim, leve um livrinho. Então a indicação que eu faço hoje é justamente dos devocionários. Tenha um devocionário, compre um devocionário, pesquise o devocionário que mais te agrada, que contém as orações que vão ser mais do seu agrado. É óbvio que não existe um devocionário com todas as orações do catolicismo, até porque eu acho que seria quase que impossível catalogar todas essas orações e depois fazer um único volume, ia ficar algo completamente desproporcional, ia fugir do propósito do devocionário, que é ser um livrinho pequeno no tamanho, mas grande no conteúdo, cheio de orações e que nos ajudam a ter uma rotina, uma vida de oração. Sobretudo porque, além da quantidade de oração, da diversidade de orações, ele é dividido em etapas do dia, o que nos ajuda então a ter uma rotina, uma vida de oração. E hoje em dia, como eu disse, né, no passado eles eram muito comuns, mas com o tempo foi se perdendo, mas graças a Deus hoje eles têm voltado ao mercado. Esse daqui, por exemplo, a capa está até gasta. É da editora Santa Cruz. É o devocionário Alimento da Alma Devota. Antigamente ele chamava Maná, Alimento da Alma Devota. Esse devocionário aqui ele está sendo reeditado pela editora Santa Cruz, porque ele é um devocionário antigo. Ele é lá da primeira metade do século passado. E ele está sendo reeditado. Por quê? Porque ele é bom. E é a minha recomendação, tipo assim, é a minha indicação particular de um devocionário. Se você for comprar um, eu particularmente recomendo esse. Hoje ele está sendo já reimpresso em capa dura, não é capa mole mais, capa dura, com fitinha e tudo mais. Esse aqui meu já é um pouquinho velho, já é de 2018, eu acho. Mas hoje em dia está em capa dura e tudo mais e tal. E é um devocionário antigo, que está sendo reeditado. Mas você também tem a possibilidade de olhar em boas editoras que estão criando seus próprios devocionários, como a editora Caritatem, como as edições Santa Cruz,
Santa Cruz não, Edições Cristo Rei. Edições Cristo Rei, eles estão criando o próprio devocionário deles, o Devocionário Cristo Rei, que parece ser muito bom, muito completo. Então procure um devocionário que mais os agrada, ou até mesmo vá em sebos, seja sebos físicos ou online, como Antiguidades Católicas, que eles costumam vender devocionários antigos, do passado mesmo, mas bem conservados. Né? Então procure o devocionário que mais os agrada e eu garanto, sinceramente, claro que depende do esforço pessoal de cada um. Né? O devocionário sozinho não vai fazer milagre. Né? Mas o devocionário ele é um livrinho ótimo, porque ele realmente nos ajuda a ter uma rotina de oração, uma vida de oração. Quem não tem, se esforçar, junto com o devocionário, é claro, e com a graça de Deus, vai acabar criando sim uma rotina de oração. E aquele que já tem, vai ser sustentado com o alimento que vem aqui de dentro. Né? Não é à toa, por exemplo, o nome desse, né, Maná, o alimento da alma devota, né? Ele realmente vai sustentar a sua vida de oração. Então, meus amigos, a indicação que eu queria fazer hoje, né, o vídeo tem esse intuito de fazer a indicação de um devocionário, e como eu disse, eu particularmente recomendo este da Santa Cruz, mas veja aquele que mais te agrada, né? Pesquise antes de comprar. Né? E a indicação é essa, tem um devocionário porque ele pode, e creio eu que ele vai te ajudar assim na sua vida de oração. Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem. Se não gostou, compartilhem ainda assim e dá o dislike. Pode dar o dislike à vontade, não tem problema, mas compartilhem o vídeo. E sigam nossas redes sociais, no Instagram também, né, jmr.rosario, lá no Instagram. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Salve Maria!